Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, dia 5 de fevereiro. Os estados se mobilizam para acelerar a imunização contra a Covid-19. Em São Paulo, mais de 5 mil postos abriram para aplicar a primeira dose na turma de 5 a 11 anos. Terminam as buscas em Franco da Rocha. 18 pessoas morreram soterradas pela encosta que desabou. Mas a preocupação com a chuva continua. E ainda, manifestações em 9 capitais pedem justiça no caso do jovem congolês assassinado no Rio. Agora, no Brasil TV. O sábado foi de campanha de vacinação contra a Covid em várias cidades do país, para imunizar o maior número de crianças possível. Em Fortaleza, crianças acordaram cedo para se imunizar. Pela primeira vez, a Coronavac está sendo aplicada no público de 5 a 11 anos. A expectativa é vacinar 16 mil crianças no fim de semana. Vai ser um dia só de alegria. Vacina sim! Em Curitiba, hoje tem repescagem para crianças de 11 e 12 anos e também a primeira dose para quem tem 10 anos. Mas pela manhã, pouca gente procurou os postos. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um time de super-heróis apareceu para combater o coronavírus e estimular as crianças a se vacinarem. Na cidade, até agora, a imunização só atingiu 14,5% do público infantil. O Heitor foi se vacinar por um bom motivo. Quer voltar à escola. Em Belo Horizonte, a equipe deste centro de saúde recebeu as crianças com flores e balões. Tem que proteger, né, os filhos da gente também, né? Se a vacina tá aí, a gente tem que fazer, né? Na capital mineira, hoje é a vez de vacinar crianças de 7 e 8 anos sem comorbidades. É dia também de repescagem para quem perdeu o prazo. O Estevão tem autismo. Para ficar mais tranquilo, foi vacinado na calçada, no colo da mãe. Eu não quero ver meu filho doente, gente, então tragam filhos de vocês também, porque a gente precisa que isso acabe o quanto antes, né? Na casa do Elbert, as meninas de 14 e 15 anos já tomaram 2 doses. Agora é a vez da Ana Clara, de 10 anos. Chegou sua hora, vamos tomá-la. Aqui em BH ainda tem muita criança sem nenhuma dose de proteção, mas que já poderia estar vacinada. Segundo a prefeitura, até ontem, pouco mais da metade do público infantil convocado, 53%, apareceram nos postos. Entre as crianças que têm deficiência e comorbidades, o índice é ainda pior. 24% apenas se vacinaram. Quanto mais pessoas vacinadas, mais difícil é para o vírus circular, porque ele encontra uma barreira de imunidade. Quando a cobertura vacinal está baixa, essa barreira fica mais frágil e mais pessoas podem se contaminar. Aí, quem é mais vulnerável, como as crianças e os idosos, fica mais sujeito à infecção. Foi o que aconteceu com o filho da Bruna. Eu vim assim para falar para as pessoas começarem a se conscientizarem, porque não é fácil. Não é brincadeira, eu nunca imaginei o meu filho pegando isso. Meu filho tem apenas 3 meses de idade. O Brandon está internado no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte. É onde a Marina, médica pediatra, trabalha. Lá, os leitos de UTI estão com 66,5% de ocupação. E os de enfermaria com mais de 85%. E nada traz mais esperança do que a vacina, porque reduz o número de casos, reduz mortalidade. Então, é o que traz um alento, né, nesse final de pandemia. O que a gente quer é que funcione, que as pessoas ouçam, vacinem suas crianças e completem seus próprios esquemas vacinais também. É isso aí. São Paulo fez hoje o dia C de vacinação contra a Covid-19. O C é de criança, porque o foco era imunizar quem tem entre 5 e 11 anos de idade. Em todas as 645 cidades do estado, é o dia C da vacinação. O João Carlos estava feliz. Ele saiu da UBS Autódromo com a certeza de que está mais perto daquilo que gosta. Quero ver meus amigos e minha professora. Eu só fiquei em casa e eu não tive contato com pessoas, não. A dona Marta e o seu Félix vieram para a 3ª dose. A vacina ajuda muito. Eu acho que todo mundo tem que aprender que vacina é importante. Então acho que todo mundo tem que ter a consciência e vacinar. As equipes de agentes comunitários de saúde também estão fazendo a busca ativa. Batem de casa em casa para conversar com os moradores. A Brenda já tomou, o Eduardo já tomou. A vacina começou a ser aplicada nas crianças mês passado.
O estado de São Paulo já vacinou mais de 1.750.000 crianças, o que dá 44%. O governador João Dória foi a um posto de vacinação em Interlagos e disse que espera que todas as crianças de 5 a 11 anos estejam vacinadas até o dia 10 de fevereiro. A possibilidade de hoje é ultrapassarmos 200.000 crianças vacinadas. Isto, se chegarmos e ultrapassarmos isso e alcançarmos o nosso objetivo máximo, terminaremos o dia com 2 milhões de crianças vacinadas aqui em São Paulo. E isso permitirá atingir o objetivo de, até o dia 10 de fevereiro, estamos com 100% da população infantil nessa faixa de 5 a 11 anos, com a primeira dose da vacina. O doutor Renato Kifuri, diretor de imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, disse que 2.500 crianças morreram por causa da Covid no Brasil e que é necessária a vacinação dos pequenos. Embora as crianças sejam menos acometidas das formas graves da Covid-19 em comparação com adultos, a doença não é sempre leve na pediatria. Crianças podem desenvolver complicações, hospitalizações, sequelas, Covid longa. Muitas vezes as crianças funcionam também como transmissoras da doença. Ao vacinar as crianças, vamos proteger milhares de hospitalizações, centenas de mortes, transmissão para outros da família. É muito importante nós termos as crianças também vacinadas para o controle da pandemia. A Prefeitura de Belo Horizonte confirmou mais uma morte de um bebê com menos de 1 ano de idade por Covid-19. É o primeiro óbito nessa faixa etária registrado na cidade em 2022 e o segundo desde o início da pandemia. A Secretaria Municipal de Saúde não divulgou detalhes sobre a vítima da doença, quantos meses ele tinha, onde morreu, se estava internada. Belo Horizonte já confirmou também a morte de outras 5 crianças entre 1 e 4 anos, além de um óbito na faixa de 10 a 14 anos. Uma ONG na zona oeste de Recife abriu as portas para receber um posto de vacinação de adolescentes e adultos. Mais de 400 pessoas foram imunizadas. Voluntários e profissionais de saúde do município receberam os adolescentes a partir dos 12 anos. A garotada tomou a vacina para evitar as formas graves da Covid. Os adultos também tomaram doses de reforço. Esta mãe segurou a criança com um braço e no outro tomou a vacina. Até ao meio-dia, mais de 400 pessoas, moradoras do Sancho e do Totó, saíram da ONG Cores do Amanhã vacinadas. No interior de Rondônia, a cidade de Ji-Paraná começa a enfrentar superlotação de leitos de UTI. O Gedeon Miranda tem os detalhes. Olá a todos que estão nos fazendo companhia aqui no Brasil TV. A cidade, infelizmente, já começa a enfrentar uma situação bem crítica. Para vocês terem uma ideia, dos 6 leitos de UTI alugados pelo governo de Rondônia, apenas um está disponível. Uma unidade de terapia intensiva para atender a mais de 10 municípios das regiões central e também do território do Guaporé. A situação também é preocupante em relação aos leitos de UTI do Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19. A unidade enfrenta uma taxa de ocupação de 60%. Segundo a Secretaria de Saúde de Ji-Paraná, são 5 pacientes do município e 1 de Urupá. Destas 6 pessoas, 4, infelizmente, não completaram o esquema vacinal. A cidade, a maior do interior de Rondônia, enfrenta um aumento no número de casos de Covid-19. De dezembro para janeiro, houve um aumento de 745%. Mais de 4.700 casos apenas neste mês de janeiro. Desde Paraná, em Rondônia, Gedeon Miranda para o Brasil TV. Um temporal na madrugada de hoje causou estragos em Teresina. A água invadiu casas, arrastou carros e deixou muitos motoristas presos no alagamento. Não há registro de mortes. As imagens do alagamento impressionam. A água subiu tão rápido que o motorista deste táxi não conseguiu retirar o veículo do local. Este homem, que estava numa moto, foi arrastado pela correnteza. O veículo foi encontrado nesta galeria, a 1 quilômetro do local da queda. Ele não se feriu. Não deu para me segurar, saí boiando, veio parar mais de 5 quadras da avenida para cá, para o Bueiro. Fui para o hospital ontem e hoje eu voltei para
para resgatar um bem, né? Em outro ponto da cidade, uma cratera se abriu onde está sendo construída uma galeria. Essa retroescavadeira caiu no buraco. Um carro também foi arrastado. No Hospital Municipal Monte Castelo, a água escorria pelo teto. Esse restaurante também foi invadido pela água. Um dos garçons avisou que disse, olha, é bom vocês, quem está com o carro abaixo aí na rua, tirar porque às vezes alaga. E foi no máximo 5 minutos. Quando eu cheguei no meu carro, o carro ainda estava com a água no meio do pneu. Liguei o carro e saí. Tentei abrir a porta para ver se realmente estava muito alto para sair. Entrou ar dentro no carro, por dentro, e eu tive que sair pelo vidro. Baixei o vidro e saí pelo vidro. O dia amanheceu com muitos moradores limpando as casas e contabilizando prejuízos. A moradora desta casa permitiu nosso acesso e nós vamos mostrar como ela ficou depois de toda essa chuvarada aí que aconteceu ontem, começando aqui pelo portão, a água chegou mais ou menos nesse nível, o motor queimou. Desse outro lado aqui a gente pode ver realmente o quão grave foi a situação. Mesmo com a barreira de proteção nesse cômodo, nesse quarto, a água ultrapassou, tem ainda muita água acumulada e perdas diversas. Tem um ar-condicionado, cama, guarda-roupa, cadeiras, e aí não tem como aproveitar nada. Durante o temporal, essa torre de transmissão caiu. Moradores agora temem mais tragédias. Com essas fortes chuvas aí, que isso já vem há muitos anos se rolando com esses mesmos problemas. Se continuar assim, mais tragédia vai aparecer. Os bombeiros terminaram as buscas por desaparecidos no deslizamento de terra em Franco da Rocha. Ontem, 3 corpos foram encontrados e o total de mortos chegou a 18. Não há mais desaparecidos. A preocupação com a chuva continua, lá e em outras áreas de risco de São Paulo. A previsão é de temporais nos próximos dias. Debaixo desse barranco que parece estar prestes a desmoronar, está a casa do Antônio. Há 5 anos, ele realizou o sonho de construir a própria casa, onde mora com a esposa e os 3 filhos. Depois de bastante tempo, a gente falou, vamos mudar para lá, sair do aluguel, aí construímos essa casa. É simples, mas é nossa. Uma conquista, é uma residência, é um bem muito grande. Mas depois das chuvas da última semana, no lugar de conforto e segurança, entrou o medo. Você tem medo de perder essa casa? Com certeza. Por quê? Muito medo. Porque é um suor nosso, né? A gente espera que não aconteça nada de ruim. Mas vamos esperar. Aqui na rua Renato Russo, em Franco da Rocha, são várias as casas que estão na rota de um possível deslizamento. Nessa aqui, os vizinhos do Antônio preferiram não esperar uma possível visita da Defesa Civil. Com a terra já invadindo o terreno, eles se mudaram daqui ontem. O Antônio ficou. Ele conseguiu, depois de muitas tentativas, formalizar um chamado na Defesa Civil, mas não tem uma previsão de quando vai receber uma visita. Enquanto isso, vai conversando com os vizinhos em grupos no celular. E o assunto mais recorrente dos últimos dias... Que vai vir muita chuva, mais ou menos uns 190 milímetros. Então é bastante chuva. Mas para esse geólogo da Universidade Federal do ABC, não basta só ficar de olho nas chuvas. O poder público precisa ter um plano para enfrentá-las. O que falta é o seguinte, entender que nós estamos vivendo uma enorme crise climática. Ou seja, desastres como esses vão ter uma frequência, aliás, tem tido uma frequência. Quanto nós estamos preparados para isso? Eu, particularmente, acho que nós temos que montar um plano nacional, um plano estadual, um plano local de adaptação concreta para o enfrentamento desses desastres todos. Na tragédia do último final de semana, 18 pessoas morreram só em Franco da Rocha. Os últimos 3 corpos foram encontrados ontem. E 16 das 18 vítimas já foram identificadas. Verlênia Rodrigues, de 63 anos, José Bonfim Filho, os gêmeos Lucas Sampaio e Letícia Sampaio, irmãos do Diego Santos. Os 3 eram netos do seu José Bonfim. Caio e Vitor Rodrigues também foram identificados. Eram tio e sobrinho. Amanda Salles, Kleber Bonfim, Anderson da Costa Santos, José Ailton Vitor, Adriana da Silva e o filho deles, Osiel Vitor. Vinícius, de 13 anos, também está entre as vítimas. Itamires Aparecida Fernandes e o noivo, Gabriel Souza Cardoso. Pessoas que, sem outra escolha, foram morar em uma área de risco.
A seguir, o projeto de alunos e professores da Universidade de Brasília que transformou os jardins da instituição. Brasil TV de volta e a gente fala agora das manifestações em todo o país de imigrantes e brasileiros que se reuniram em diversas cidades para pedir justiça. Estou falando do caso do assassinato do jovem congolês Moise, no Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio anunciou que vai transformar a área onde o rapaz foi assassinado num memorial. E a concessão do quiosque onde Moise trabalhava e foi morto foi oferecido à família dele. O protesto contra o racismo e pela memória de Moise é um alerta. Vidas negras importam. Todos nós, não só a população negra, deve levar sua voz em nome de justiça pelo Moise. A gente tem que lutar porque o tempo todo estamos sendo mortos nesse país. Ninguém olha, ninguém vê isso. E a gente só está aqui porque 15 minutos passaram e ninguém veio salvar a vida do nosso irmão. Os manifestantes se concentraram no quiosque Tropicália, onde Moise trabalhou e onde o crime aconteceu há quase 2 semanas. O microfone ficou aberto para quem quisesse falar. Nós estamos aqui clamando e pedindo por justiça. O letreiro do quiosque Tropicália foi danificado, mas os próprios manifestantes contiveram o princípio de confusão. Quem está embaixo, acolhe o companheiro que está mais nervoso. E o protesto seguiu pacífico. Agora são 11h30 da manhã e os manifestantes decidiram caminhar pela Praia da Barra. Esse é um dos endereços mais caros do Rio. Ao lado de prédios luxuosos, um homem negro, pobre, refugiado, foi espancado até a morte. Teve protestos também em outras capitais. Em São Paulo, um grupo de imigrantes africanos e brasileiros se reuniu no vão livre do MASP no meio da manhã para pedir justiça por Moise. Barbaridade em torno do que foi feito com o nosso irmão africano, irmão do Brasil. Os participantes fizeram silêncio para ouvir um canto que expressa a dor do povo africano. Em Natal, a manifestação foi na Avenida Rio Branco. Não vai ser só hoje. Chega! Em Belo Horizonte, um grupo de pessoas se reuniu na Praça 7, no centro da cidade. Manifestantes levaram faixas com o rosto de Moise para os Arcos da Redenção, em Porto Alegre. Em Brasília, manifestantes jogaram tinta vermelha, representando o sangue de Moise no chão, na esplanada dos ministérios, perto do Palácio do Itamaraty. O caso ganhou repercussão internacional. De acordo com informações do site congolês Político, o embaixador do Brasil no Congo, André Luiz Azevedo dos Santos, e o ministro das Relações Exteriores do país africano, Christophe Lutundula, se reuniram para falar sobre a morte de Moise. Aqui no Rio, a prefeitura anunciou que vai transformar os quiosques em um memorial em homenagem à cultura congolesa, mas não deu um prazo para isso. E disse também que ofereceu à família a concessão de um dos estabelecimentos e que as vagas de funcionários vão ser oferecidas para refugiados africanos que vivem no Rio. A família de Moise esteve no protesto aqui no Rio e discursou. A mãe dele agradeceu o apoio e pediu respostas para o crime. Obrigado por todo mundo. Vem aqui para acompanhar a gente, para acompanhar Moisés. Aí a gente pediu muito obrigada por todo mundo. E a gente encerra o Brasil TV com uma iniciativa muito bacana. Professores e alunos aproveitaram o período de pandemia para florir o jardim da Universidade de Brasília. 15% dos alunos da UNB vão ter aulas presenciais esse semestre. E quem passar pelo ICC Norte vai perceber que o Jardim Central está diferente. Tem flor do cerrado, como o capim-estrela e os pendões de capim-membeca. Tem flor para colorir, como a margarida, a sálvia e a zinnia. E tem planta comestível. A rúcula, a mostarda, o endro... que são plantas que estão no nosso cotidiano, né, e também agora enfeitando nessa parte do paisagismo, né? Algumas pessoas sabem pegar, outras não. É interessante a pessoa se envolver no projeto para conhecer ela, saber como ela pega. A revitalização do Jardim Central do ICC foi ideia do professor Júlio, que dá aula de paisagismo. A ideia acabou virando projeto de extensão em 2020 e hoje 30 pessoas trabalham para manter o local florido.
São alunos, servidores da UNB e voluntários. A gente envolveu os alunos junto com a estrutura de prestação de serviço em jardinagem e aí desenvolveu o primeiro projeto, conseguiu as sementes, a maioria das sementes que foram usadas a gente produziu aqui na universidade, coletou, guardou, limpou e aí quando chegou no começo da chuva a gente preparou a área e semeou. O jardim tem 26 módulos e 720 metros de extensão. As flores se misturam. O paisagismo é naturalista. Tudo foi plantado com sementes. Os trabalhos começaram em novembro e as flores já apareceram. Mas no final da chuva elas vão secar e a gente vai colher as sementes. E aí preparar a semeadura do próximo ano redesenhada a partir do que aprendeu nesse ano. Então, é um jardim que ele acompanha a estação do ano. Ele tem a fase florida, tem a fase seca. E a gente desenha ele para que ele possa ser bonito também na fase seca. Em outubro do ano passado, o jardim não existia e o espaço estava assim, poucas gramas e muita areia. Para essa mudança acontecer, foi preciso 50 quilos de sementes. Parte delas foi produzida no viveiro da UNB. Agora, 3 meses depois, o cenário é muito mais colorido. E bonito, né? Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana.